Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o sexto vídeo da nossa série sobre fundamentos da matemática. E o tema de hoje é números cardinais. Bom, enquanto os números ordinais, intuitivamente, medem o comprimento de conjuntos, os números cardinais nos dão a quantidade absoluta ou o número de elementos de um dado conjunto. No episódio passado, nós vimos que uma maneira de se comparar a quantidade de elementos de dois conjuntos é checar, por exemplo, se é possível colocarmos esses conjuntos em uma correspondência bijetora, em que cada elemento do primeiro conjunto está associado a exatamente um elemento do outro conjunto. E todos os elementos do segundo conjunto participam, por assim dizer, dessa correspondência. Em termos matemáticos, se existe uma correspondência bijetora entre dois conjuntos, A e B, dizemos que esses conjuntos possuem a mesma potência. Quando um conjunto é finito, a gente consegue dar um número a esse conjunto, que é a sua quantidade de elementos. Então, quando eu digo, por exemplo, que um conjunto possui 50 elementos, o que dizemos matematicamente é que existe uma correspondência bijetora entre esse conjunto e o conjunto dos 50 primeiros números naturais. Agora, conforme vimos no vídeo passado também, não importa a ordem com que um conjunto finito é dado. Essas ordenações sempre resultarão em conjuntos de mesmo comprimento. Então, por exemplo, o conjunto 1, 2, 3, 4. Uma outra forma de se ordená-lo seria 2, 4, 1, 3, ou ainda 4, 3, 2, 1. Então, veja, todas essas diferentes ordenações possuem o mesmo comprimento. Portanto, eles possuem o mesmo número ordinal associado. Desse modo, para conjuntos finitos, a quantidade de elementos, que é a sua cardinalidade, pode ser dada pelo ordinal a ele associado. Nesse caso, no caso de conjuntos finitos, o número cardinal e o número ordinal desse conjunto coincidem. Só que para conjuntos infinitos, essa ideia não funciona, porque diferentes formas de se ordenar, ou de se bem ordenar um conjunto infinito, pode resultar em diferentes ordinais. Então, por exemplo, a gente tem o conjunto dos números naturais em sua ordem usual. Então, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse conjunto tem comprimento ômega. Agora eu posso ordenar esse mesmo conjunto de uma forma diferente, né? Por exemplo, colocando os números pares primeiro e depois os números ímpares. Então, esse conjunto terá comprimento ômega mais ômega. Logo, para conjuntos infinitos, as noções de número ordinal e número cardinal não coincidem. Muito bem, então, cardinais finitos são os cardinais associados a conjuntos finitos, que nos dão a quantidade de elementos desses conjuntos. O primeiro exemplo de conjunto infinito, considerado em ato, considerado como infinito atual, que Cantor chama de conjunto transfinito, é o conjunto dado pela totalidade dos números naturais. E o número cardinal associado a esse conjunto, Cantor chamará de Aleph zero. Então, Aleph zero é, portanto, a quantidade de elementos do conjunto ômega, ou a cardinalidade do conjunto ômega. Só uma pequena observação, a gente pode considerar esses conceitos, potência e cardinalidade, como sinônimos. No caso,
eu estou usando potência quando eu estou comparando, né, tamanho de conjuntos, e cardinalidade quando a gente está falando da quantidade absoluta de elementos de um dado conjunto. Então, Aleph 0 é o primeiro cardinal infinito, ou, em outras palavras, ele é o menor número cardinal infinito. Só ressaltando que, para Cantor, o número cardinal é aquilo que resulta de um conjunto, abstraindo-se a natureza dos seus elementos e a ordem com que eles são dados. Então, é uma definição por abstração. Agora, de fato, o próprio Cantor irá mostrar que qualquer conjunto infinito possui um subconjunto cuja cardinalidade é Aleph 0. E se um conjunto infinito possui cardinalidade Aleph 0, então qualquer subconjunto infinito desse conjunto também possuirá cardinalidade Aleph 0. Então, por isso que a gente pode dizer que Aleph 0 é o menor número cardinal infinito. Bom, então Cantor, como eu disse, dava uma definição por abstração. Agora, usando a concepção de von Neumann, Aleph 0 é identificado com o próprio conjunto ômega. E a gente percebe que diferentes ordinais podem ser associados ao mesmo cardinal. Então, por exemplo, a gente pode tomar ômega e ômega mais ômega. A gente pode estabelecer uma correspondência bijetora entre ômega e ômega mais ômega da seguinte maneira. Então, primeiro, a gente associa os ordinais finitos de ômega mais ômega aos números pares de ômega. E depois, a gente associa os ordinais infinitos de ômega mais ômega aos números ímpares de ômega. Então, dessa maneira, ômega e ômega mais ômega possuem a mesma potência. A gente conseguiu estabelecer uma correspondência bijetora entre esses dois conjuntos. Como o conjunto ômega possui cardinalidade Aleph 0, ômega mais ômega também possuirá cardinalidade Aleph 0. Então, a gente diz que eles possuem a mesma quantidade de elementos, né? A mesma quantidade absoluta de elementos. Dentro ainda da concepção de von Neumann, os números cardinais irão aparecer a partir dos números ordinais. Então, de que maneira? Um ordinal ele será um cardinal se não possui a mesma potência que algum ordinal menor. Então, os cardinais são definidos a partir daquela lista infinita de ordinais, tomando aqueles ordinais que são os primeiros, né, digamos assim, que deixam de possuir a mesma potência que algum ordinal anterior. Bom, daí a primeira coisa que a gente nota é que todos os ordinais finitos são cardinais, né? Já que todo ordinal x mais 1 possui potência maior do que x. Então, por exemplo, a gente tomar o conjunto 5, lembrando na concepção de von Neumann, é identificado com o conjunto dos números menores do que 5. E se a gente tomar o conjunto 4, identificado com o conjunto dos números menores do que 4. Então, a gente não consegue estabelecer uma correspondência bijetora entre eles, né? Sempre vai ficar sobrando um elemento. Então, nesse exemplo, o conjunto 5 ele é um ordinal finito e também é um cardinal, porque ele possui potência maior do que todos os anteriores. Daí, o número ômega é o primeiro ordinal infinito, e nenhum número anterior a ele possui a mesma potência do que ômega. Portanto, ômega é um cardinal também, que identificamos com Aleph 0. Agora, por exemplo, o ordinal ômega mais ômega não é um cardinal, porque a gente viu anteriormente que o ômega mais ômega possui
a mesma potência que ômega. E ômega é anterior a ômega mais ômega. Então, por isso, ômega mais ômega não é um cardinal. O próximo cardinal será, então, ômega 1, que é o menor ordinal, cuja potência é maior do que qualquer ordinal anterior. Então, como os ordinais anteriores a ômega 1 são aqueles ordinais enumeráveis, né, que possuem a mesma potência que o ômega, então ômega 1 é o primeiro ordinal que não é enumerável. Então, de certa maneira, quando a gente chega em ômega 1, a gente tem uma transição de potência. Então, antes dele, a gente tinha conjuntos cuja potência é a mesma do conjunto dos números naturais, e, a partir dele, os conjuntos possuirão uma potência maior do que a potência do conjunto dos números naturais. Então, isso acontece com todos os números cardinais, com todos os álefes. Eles marcam, por assim dizer, a transição entre potências, né, entre cardinalidades. Então, o Aleph 1 é identificado com o conjunto ômega 1. E assim a gente prossegue. Então, determinar a cardinalidade de um ordinal é determinar o menor ordinal que possui a mesma potência que esse conjunto. Esse menor ordinal é chamado de ordinal inicial. E é possível mostrar que esse menor ordinal encontrado é único, né? Ou seja, a nossa operação está bem definida. Então, até o momento a gente pode dizer o seguinte: os álefes descrevem completamente os possíveis tamanhos, né, ou cardinalidades de ordinais, que são conjuntos bem ordenados. E a gente pode acrescentar que todo ordinal possui a mesma potência que algum ordinal inicial, que algum aleph. Então, se alfa é um ordinal finito, a cardinalidade de alfa é identificado com o próprio conjunto alfa. E se alfa é um ordinal infinito, a cardinalidade de alfa será o menor aleph que possui a mesma potência que esse ordinal. Lembrando que os próprios alephs são ordinais, né, que marcam, por assim dizer, a transição de uma potência menor para uma potência maior. Muito bem, então a gente sabe bastante sobre a cardinalidade de ordinais. Mas o que a gente pode dizer para um conjunto infinito qualquer? Então aqui aparece de forma clara a importância da questão da boa ordenação para o trabalho de Cantor. Se um conjunto infinito X pode ser bem ordenado, colocado em correspondência bijetora com algum ordinal, então podemos encontrar um aleph que possui a mesma potência que x e dessa maneira determinar a cardinalidade, né, ou o tamanho desse conjunto, o seu número de elementos. Então fica a pergunta: será que todo conjunto pode ser bem ordenado? Bom, o Cantor inicialmente assumiu que sim. No ano de 1904, o matemático Ernst Zermelo formula um princípio matemático denominado axioma da escolha. E com o uso desse axioma, ele demonstra, então, que todo conjunto pode ser bem ordenado. Resultado que hoje a gente conhece por teorema de Zermelo ou princípio da boa ordenação. Essa sua demonstração, ela foi bastante criticada, muito em virtude da utilização do axioma da escolha. E essas críticas vão fazer com que, no ano de 1908, o próprio Zermelo fornecesse uma segunda prova do princípio da boa ordenação dentro de uma teoria axiomatizada de conjuntos. Então, é a primeira axiomatização que a gente tem da teoria de conjuntos. Bom, uma breve explicação sobre o axioma da escolha.
Esse axioma diz que se U é uma família de conjuntos não vazios e 2 a 2 disjuntos, então existe um conjunto E contendo exatamente um elemento de cada objeto daquela família de conjuntos U. Então, seria mais ou menos assim. Eu tenho meu conjunto U, na verdade, uma família de conjuntos. Então, o que significa uma família de conjuntos? Quando a gente emprega essa palavra família, a gente está querendo dizer que os índices que identificam, digamos assim, os elementos dessa família, não precisam percorrer necessariamente um conjunto enumerável. Pode, inclusive, percorrer um conjunto não enumerável. Então, vamos considerar que essa família de conjuntos U possui aí uma certa quantidade de elementos. O que o axioma da escolha diz é que se os elementos desse conjunto U forem não vazios e 2 a 2 disjuntos, né, ou seja, a interseção entre eles é vazia, então existe um conjunto E cujos elementos x1, x2 e assim por diante pertencem cada um a exatamente um daqueles elementos do conjunto 1. Então, esse conjunto E possui um elemento de cada um daqueles conjuntos do nosso conjunto U. Agora, qual é a grande questão em relação ao axioma da escolha? A grande questão é que ele diz que existe esse conjunto E, mas não fornece nenhuma informação de como a gente deve proceder para fazer essas escolhas daqueles elementos de cada um dos conjuntos daquela família U. Então, qual seria o critério para eu escolher um elemento do conjunto U1, depois outro do conjunto U2 e assim por diante? Então, ele é um axioma não construtivo, né? Ele não fornece um procedimento de como realizar essas escolhas. Bom, agora vamos lembrar que Cantor demonstrou que o conjunto dos números reais é não enumerável, portanto, possui cardinalidade maior do que Aleph zero. Vamos chamar sua cardinalidade de C. Então, C é a cardinalidade dos números reais. Agora, se todo conjunto pode ser bem ordenado, né, em particular o conjunto dos números reais também, esse número C deve, então, ser igual a algum Aleph, né, já que os Alephs são cardinais de conjuntos bem ordenados. Então, por isso, o princípio da boa ordenação era importante para o trabalho de Cantor. Se vale o princípio da boa ordenação, então a gente, de certa maneira, pode encaixar o número C naquela sequência de Alephs. Daí, é claro, a grande questão que aparece é: qual Aleph seria, então, o número C? A hipótese inicial de Cantor, que ficou conhecida como a hipótese do contínuo, eu já comentei em um vídeo anterior, mas que a gente pode reescrever agora em termos de números cardinais. A hipótese de Cantor é que C é o Aleph 1. Ou seja, para Cantor, na escala de conjuntos infinitos, após o infinito dos números naturais, viria imediatamente o infinito dos números reais. Agora, uma questão interessante é que o teorema da boa ordenação de Zermelo e o axioma da escolha são equivalentes, né? Isto é, a veracidade de um implica a veracidade do outro e vice-versa. Aquela axiomatização da teoria de conjuntos que eu comentei anteriormente, realizada pelo Zermelo, foi criada com o objetivo de clarificar e fornecer bases mais rigorosas para a demonstração do teorema da boa ordenação. Alguns lógicos, como o Skolem e o Frenkel, irão modificar e acrescentar algumas coisas a essa teoria, dando origem à teoria que conhecemos hoje por ZF, teoria Zermelo-Frenkel. E quando eu adiciono o axioma da escolha ao sistema ZF, eu tenho o sistema ZFC, que
que seria o sistema Zermelo-Fraenkel, com o axioma da escolha. No escopo dessas duas teorias, Gödel e o Cohen irão demonstrar a independência tanto da hipótese do contínuo quanto do próprio axioma da escolha. O Gödel em 1938 e o Cohen em 1963. Então a gente pode afirmar o seguinte: se ZF é consistente, então podemos adicionar o axioma da escolha ou a negação desse axioma sem perder a consistência. Ou seja, o sistema ZF com o axioma da escolha é consistente e o sistema ZF com a negação do axioma da escolha também é consistente. E se ZFC é consistente, então a gente pode fazer o mesmo com a hipótese do contínuo. Ou seja, se ZFC é consistente, então o sistema ZFC juntamente com a hipótese do contínuo também é consistente e o sistema ZFC com a negação da hipótese do contínuo também será consistente. Então, esses resultados nos permitem concluir que o axioma da escolha e a hipótese do contínuo são sentenças matemáticas independentes do sistema ZF. Ou seja, o sistema ZF não consegue demonstrar, digamos assim, essas proposições, mas também não consegue refutar, provar a negação dessas proposições, dessas sentenças. A independência do axioma da escolha trouxe várias discussões de ordem matemática e também filosófica, principalmente com relação ao fato de se devemos ou não aceitá-lo como verdadeiro, ou se devemos ou não utilizá-lo nas demonstrações matemáticas. O fato é que, posteriormente, várias proposições matemáticas que dependem da veracidade do axioma da escolha foram sendo descobertas. Muito bem, então, com esse vídeo eu finalizo essa exposição sobre a teoria dos números transfinitos, os números ordinais e cardinais. É claro que não foi uma exposição rigorosa, esse não é nem o objetivo da nossa série, mas na descrição do vídeo eu vou deixar um link que vai te levar lá para o nosso site, onde você pode encontrar algumas sugestões de materiais que você pode dar uma olhada caso queira se aprofundar no assunto. Se você estiver ouvindo o podcast, você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br. E um último aviso é que agora você pode se tornar um colaborador do nosso projeto. Você pode acessar o endereço padrim.com.br/númeroimaginário e lá você pode escolher uma quantia que você desejar. Então, muito obrigado por assistir ao vídeo ou ouvir o podcast e até o próximo episódio.